você, aluno e aluna da Rede Adventista. É um prazer recebê-lo em nossa companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e consultor da Rede Adventista. E hoje, de uma forma toda carinhosa, toda especial, quero falar com você, aluno ou aluna do ensino médio. É exatamente com você que está aí cursando do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E o nosso papo é sobre o seu futuro profissional, entendendo os motivos que levam você a estudar e, claro, falando das ferramentas pedagógicas, das ferramentas acadêmicas que a nossa instituição disponibiliza para você, para facilitar sua vida no enfrentamento de muitos desafios que ainda estão por vir. E hoje nós iremos falar do principal desafio acadêmico que você terá na sua vida. Tá curioso para saber? Fica comigo então. Vamos falar então hoje sobre esse grande desafio acadêmico que é o Enem. Galera, por que falar de Enem? Porque é o maior desafio acadêmico que você vai enfrentar na sua vida. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas na América Latina é o maior exame que existe. É a maior avaliação que existe na América Latina. E ela já foi a maior do mundo. Fiquem sabendo disso, tá? E a gente precisa entender o contexto dessa avaliação, o quanto ela é importante na sua vida, porque você vai enfrentar esse desafio e, claro, quais são os preparativos que você precisa ter para fazer este enfrentamento, ok? Então vamos falar de Enem e das nossas ferramentas. Veja bem, galera, nós temos primeiro a data, né? Faltam 216 dias para o Enem. Hoje, no momento que eu estou disponibilizando esse vídeo, é dia 3 de abril. A contar a partir de hoje são 216 dias. Não sei exatamente qual vai ser o dia que você vai ver, mas a partir de hoje, 3 de abril, faltam 216 dias. Vamos aí, entramos numa contagem regressiva para esse grande exame. Bom, nós já temos algumas datas, porque a data da realização do Enem já está marcada, ok? Não saiu o edital, mas já está marcada a data, está confirmado. Dia 5 e dia 12 de novembro deste ano será aplicado a avaliação do Enem, tanto na forma impressa quanto na forma online, ok? Mais na frente, em outro momento, nós vamos falar mais apuradamente sobre isso, detalhando algumas informações que são necessárias antes da sua inscrição para o Enem. Mas por enquanto não temos o edital, beleza? Então vamos lá. Dia 5 e 12 de novembro, 216 dias, calendário do Enem, vamos lá. Inscrições de 5 a 16 de junho. Ô professor, mas não era agora em maio que era a inscrição? Não. Inicialmente, o INEP havia divulgado que as inscrições seriam em maio, mas houve uma alteração, já está confirmado, de 5 a 16 de junho. Nós não temos o edital que fala sobre esta inscrição, quais são os critérios e tudo mais, tá? Mas já temos as datas confirmadas e o INEP já confirmou que a inscrição será nesse período. Provavelmente, agora no mês de abril, até o final, deve sair o edital que coloca ali todas as observações e critérios com relação à participação no processo seletivo de 2023, beleza? Nós temos que a aplicação da prova, como eu já disse, vai ser 5 e 12 de novembro. A divulgação do gabarito vai ocorrer no dia 24 de novembro. Então você faz a prova, o gabarito oficial sai no dia 24 de novembro. E os resultados, tá, de como foi a sua nota no Enem como um todo, sairá só no dia 16 de janeiro de 2024. Aí, logo depois de divulgar os resultados, vai se ter um outro processo que eu vou falar daqui a pouco, que é o processo do SISU. Beleza?
Bom, então fica aí anotado a agenda com relação ao período de inscrição e realização da prova do Enem. Maravilha, professor, mas peraí, no Enem tem que pagar? Gente, olha como que funciona. Existem algumas situações em que não se precisa pagar. No caso de ser aluno de escola pública e estar cursando o terceiro ano, então esses alunos são isentos, mas tem que ser aluno de escola pública. Professor, não é o nosso caso. Bom, no caso de aluno de escola particular, que é o caso de vocês, salvo se você seja bolsista 100%, eu sou bolsista 100%. Perfeito. Se você é bolsista 100% e a renda per capita da sua família, o que é renda per capita? É por pessoa, tá? Der 1,5 salário, ou seja, um salário mínimo e meio, você comprovar, você também é isento do pagamento da taxa, tá? Então, como que eu acho a renda per capita? Você pega lá o salário, se quem trabalha na sua casa é seu pai, sua mãe, então você pega a renda do seu pai, a renda da sua mãe, soma e divide pela quantidade de pessoas que tem na sua casa. Se der como resposta até 1,5, você está dentro do critério. Se der mais, você está fora do critério, aí você terá que pagar. Professor, eu não sou bolsista 100%, então não tem outra escolha a não ser pagar a taxa. Quanto que eu pago, professor? Pessoal, o edital, como eu disse, não saiu ainda, mas em 2022 foram R$ 85. Pode ser que continue, pode ser que haja alguma mudança e aí seja outro valor, ok? Mas a princípio, a tendência é manter esse valor aqui. Beleza? Então vai ter direito à gratuidade, aluno cursante do terceiro ano da escola pública e da escola particular, só os que possuem 100% de bolsa, ok? Beleza. Bom, mas espera aí, professor, o Enem não é para entrar em universidade pública? Não é bem assim. O Enem ele serve para uma série de situações. A primeira é entrar numa escola pública. Ok? Numa universidade pública, você faz o Enem, você vai fazer o exame, vai ter uma nota, você vai concorrer a vagas em universidades públicas. Mas não é só para isso, isso é um caminho. O outro seria você fazer uso do ProUni. E agora nós temos uma novidade no ProUni, tá? O governo federal, o INEP, mudou as regras do ProUni e não é somente aluno de escola pública que cursou escola pública que tem direito a fazer o ProUni. O aluno da escola particular também tem direito a fazer o ProUni. E o que é o ProUni? O ProUni é uma modalidade na qual o governo federal paga para você fazer a faculdade. E o interessante disso é que você não precisa devolver esse dinheiro para o governo. O governo paga para você, claro, tem uma série de critérios, mas você pode concorrer. Professor, só bolsista integral? Não, quem é bolsista, quem não é bolsista, pode concorrer na modalidade do ProUni. É claro que quando você entrar lá no sistema do ProUni para fazer a sua inscrição, você vai ver em qual dos parâmetros você se enquadra. Se é com renda per capita até um salário mínimo e meio, ou se é com renda superior a um salário mínimo e meio. Mas você terá direito, a partir desse ano, passou a vigorar numa nova regra, e você vai poder ter direito a participar do ProUni. E o ProUni, ele atua onde? Nas universidades particulares. É aquela que você tem que pagar. Mas se você for aprovado, quem paga é o governo, e o interessante é que você não tem que devolver o dinheiro. Porém, se você não quiser participar do ProUni ou não for classificado, professor, eu quero fazer uma universidade, mas está muito pesado, meu curso é muito caro. Aí o governo também tem uma outra modalidade, que é o FIES, onde o governo empresta para você, paga para você a faculdade, porém no final, quando você encerrar o ciclo, formar, você tem um período de carência ali, que pode chegar até 2 anos,
e aí você tem que começar a devolver esse dinheiro para o governo. Então o FIES devolve o dinheiro para o governo, o ProUni não devolve. O governo paga e você não precisa devolver. Entenderam? Agora, o FIES é uma modalidade onde o governo vai pagar para você e aí depois de formado, depois que você estiver trabalhando, aí você devolve o dinheiro para o governo. Mas preste bastante atenção, que tanto uma quanto a outra, para que você possa participar, existe uma condição, que é ter participado do Enem. Você precisa ter feito o Enem. Se você não o fizer, você não pode concorrer nem ao ProUni, e nem ao FIES, e nem ao SISU, que é a modalidade para você entrar na universidade pública. Entenderam isso? Olha a importância de fazer o Enem, porque mesmo que você não tenha interesse ou não consiga passar numa universidade pública, você pode pleitear uma universidade particular, podendo, de repente, ser pago, custeado pelo governo, ou, se for o caso, fazendo esse outro crédito, que é o FIES, que é uma modalidade de, entre aspas, empréstimo, né, do governo, porque você terá que devolver no final. Beleza? Então, olha só, é importante fazer o Enem? Sim, é importante fazer o Enem. Tranquilo? Professor, mas eu não quero saber disso não, eu tenho dinheiro, para que eu quero fazer Enem? Eu posso pagar a minha faculdade. Tudo bem. Para você que pode pagar a faculdade, que não precisa de resultado de Enem para entrar numa universidade particular, porque na pública você precisa passar por Enem, praticamente 99% das universidades públicas hoje usam a nota do Enem para admitirem os seus novos alunos. Então, se você não fizer, você não entra, tá, numa universidade pública. Mas tudo bem, professor, eu não quero saber de universidade pública, eu quero pagar e vou estudar. Beleza. Para você, por que é importante entrar numa universidade pública? Eu vou dar alguns motivos que vai fazer você repensar um pouco da importância de estudar e estudar bem, se preparar bem para que você possa passar, ter um bom resultado no Enem e, consequentemente, conseguir aí uma universidade pública ou até mesmo uma particular, porque tem várias universidades particulares que usam a nota do Enem como um dos critérios ou como parte da nota que você deve alcançar para pleitear uma determinada vaga lá. Fique ligado nisso. Mas por que eu insisto com vocês em uma universidade pública, né? Por que estudar em uma universidade pública? Veja bem, as universidades públicas, elas priorizam interesse social. Elas prezam qualidade. Elas focam na inserção e egresso no mercado de trabalho e desenvolvimento da região em que está presente aquela universidade. As federais possuem autonomia, gestão e, com isso, têm o dever de prestar conta aos órgãos de controle e à população em geral. O que eu quero dizer com isso? Que a universidade pública existe todo um controle que não tem interesse econômico na sua manutenção. As universidades públicas, o interesse dela é no desenvolvimento do aluno pelo aluno, da pesquisa científica, e não em gerar lucros. Por isso, o foco dela não mede esforços para fazer todo o investimento no crescimento científico daquela faculdade e, consequentemente, dos alunos. Ok? Mas, professor, o senhor falou de qualidade. As universidades particulares não têm qualidade? Tem qualidade sim. Mas tem um diferencial entre a particular e a pública. Porque a particular é uma empresa. E, acima de tudo, qualquer empresa, para se manter no mercado, precisa ter rentabilidade, lucratividade. Ela tem que render. Se não tiver lucro, ela não funciona. Então, quem custeia a universidade particular é ela mesma, através dos seus serviços que ela disponibiliza para a população, mas tem que ter um retorno, tem que pagar. Se ocorre algum problema, como ocorreu há 2 anos atrás com a pandemia, as universidades particulares, algumas quebraram, fecharam. Por quê? Porque não tinha recurso.
não tinha recurso. Diferentemente das universidades públicas, que são custeadas pelo governo e já existe uma previsão orçamentária para custear todas as despesas da universidade pública, tá? Em torno de 25% de toda a receita que o país recebe é destinado para a educação. Então a receita do país ela é separada. Uma parte vai para a educação, outra parte vai para a segurança, outra parte vai para a saúde. Então, constitucionalmente, nós temos direitos assegurados. Então existe verba para isso. Diferentemente da particular, que depende, como eu disse, de como toda e qualquer empresa, depende do retorno financeiro para que ela se mantenha. Então corre-se esse risco, mas, enfim, a vida é cheia de riscos e a gente tem que arriscar, tá? Mas a universidade pública a gente tem aí, digamos assim, uma certa garantia, tá, na sua estabilidade. Beleza, mas eu vou dar outros motivos se isso ainda não foi suficiente, tá? Primeiro motivo aqui que eu quero assegurar, 100% gratuita. Na universidade pública você não paga. A universidade pública você vai estudar, ter um ensino de qualidade e sem desembolsar um centavo. Inclusive, quer dizer, não que não vai desembolsar, né? Claro, seu transporte, sua alimentação, tal, nisso sim. Mas no demais, ela é 100% gratuita. Você não tem uma mensalidade para pagar. Diferente da particular, que você tem e dependendo do curso pode ser muito caro. E o investimento pode ser muito grande. Eu vou fazer uma matemática para vocês aqui. Imaginem aí, hoje um curso de Direito. O curso de Direito varia, claro, de faculdade para faculdade, mas se a gente pega uma pela outra, é um curso que gira em torno de uns R$ 2.000, mais ou menos, mensal. Pode ser mais, pode ser menos, dependendo do estado, dependendo da faculdade, mas em tese fica mais ou menos isso. R$ 2.000. Isso o curso de Direito. Um exemplo, são 5 anos de estudo. Pagando R$ 2.000 por mês, ao final de um ano, você vai gastar 2.000 vezes 12. Então você vai gastar R$ 24.000 em um ano. Ok. São 5 anos. Então 24 vezes 5, R$ 120.000. Ou seja, você está desembolsando R$ 120.000 para concluir o seu ensino superior. E olha que eu estou falando só da mensalidade pela mensalidade. Não entrou aqui outras situações aí, que de repente é um curso extra, uma carga horária extra, um material, seu transporte. Não estamos colocando isso. E também não coloquei o reajuste que acontece, dependendo da faculdade, até de semestre para semestre. Ok? Não estamos colocando isso. Considerando que seja o mesmo valor em 5 anos, estamos falando em R$ 120.000. Então, não é um valor assim tão irrisório, é algo que a gente tem que valorizar. Imagina se você economiza 120.000 estudando numa universidade pública. Você pode transformar esses 120.000 no investimento, na compra de um imóvel, de um veículo, seja lá o que for. Mas você, até para começar o seu negócio após o término da conclusão do seu curso. Estão entendendo? A importância da gente ir para uma universidade pública, a gratuidade, tá? Mas é só isso, professor? Só o fato de ser gratuito? Não. Vou dar mais um motivo aqui. Ingresso pelo Enem sem taxas. Ou seja, quando você entra numa faculdade, você já logo tem que pagar taxa de matrícula, taxa disso, taxa daquilo. Na universidade pública, não. Você fez o Enem, você só vai ter a taxa do Enem para você se inscrever. Depois, você entra diretamente sem custo nenhum. Tranquilo, fez o Enem, você já pode entrar. Então, já outra economia aí. Outro motivo, qualidade de ensino. Professor, mas qualidade de ensino, venhamos e convenhamos. Tem universidades particulares top aí. Tem, verdade. Não vamos menosprezar. Não é regra geral. Mas você também não pode estudar em qualquer unisquina. O que é uma unisquina? Ultimamente, até com o objeto do FIES, com a criação do FIES e o governo bancando, digamos assim, o estudo de muitos alunos, criou-se inúmeras faculdades. E aí você começa, vira uma esquina,
tem uma une alguma coisa, ou tem uma faculdade não sei do que, faculdade daquilo, une daquilo. Então foram criadas várias faculdades, algumas EAD, né, que, aquele ensino à distância, enfim, criaram-se muitas. Mas você tem que analisar a qualidade da educação. Mas professor, como que eu vou ter um parâmetro da qualidade da educação? Existe um órgão governamental que coordena tudo isso. Então o INEP desenvolveu um sistema de avaliação das faculdades num todo. Seja pública, seja particular, existe uma avaliação. Então é muito importante, e eu peço para vocês, antes de escolher uma faculdade ou um curso, veja a nota dessa faculdade. Professor, eu tenho acesso, dá para fazer isso? Dá. Nós temos uma avaliação do ensino superior chamada ENAD. ENAD. O ENAD, ele funciona assim. Para vocês entenderem bem, vamos entender o Enem. O Enem, quando ele foi criado, lá em 1998, que foi a primeira edição do Enem, o objetivo dele era avaliar o ensino médio. O governo criou o Enem para a gente verificar se a qualidade do ensino está boa, se o aprendizado dos alunos está num nível de qualidade satisfatória. Depois ele virou essa potência que não só avalia o ensino médio, mas também que abre portas para as faculdades. O ENAD, ele funciona na mesma linha do Enem, só que ele serve para quê? Para avaliar a qualidade de ensino das faculdades. É uma nota que varia de 1 a 5, tá? Ou melhor, de 0 a 5, porque a faculdade pode levar 0. Então, anualmente, o INEP escolhe alguns cursos, não são todos que são feitos de uma vez só. Ele escolhe alguns cursos e realiza uma prova com esses cursos, cada um na sua especificidade, tá? E aí ele dá uma nota para aquela faculdade de 0 a 5. É claro que não entra nessa avaliação só a nota que o aluno tira na prova. São vários critérios analisados, o porte da faculdade, o material que ela oferece, as salas, os laboratórios, as pesquisas que ela desenvolve, enfim. É uma série de itens avaliados referente àqueles cursos que foram selecionados. E com base nisso, e também a nota que o aluno que está formando naquele ano vai tirar, ela dá uma pontuação que vai de 0 a 5 para essa faculdade. E aí, se essa faculdade que você de repente está pleiteando tiver uma avaliação abaixo de 3, não é boa. 3 já não é legal. O ideal é 4 e 5. O ideal é 4 e 5. Porque aí já entra na avaliação de bom e de ótimo. 4 seria bom, 5 seria ótimo, ok? É o padrão maior de avaliação. 3 seria aquela nota regular, sabe? É mais ou menos, não está nem bom e também não está nem ruim. Agora, se ela tiver 2, 1 ou 0, gente, sai fora. Como nós aqui de Cuiabá dizemos, prancha de banda, tá? Sai fora dela. Por quê? Porque não é uma faculdade que vai te dar aí uma boa qualificação, ok? Então tem esse parâmetro. ENAD, não esqueçam. Só entrar lá no Google, digita lá. Nota ENAD, faculdade tal, curso tal. Aí você vai ver, o Google vai buscar para você qual foi a última nota que essa faculdade tirou nessa avaliação do ENAD. Fechou, você vai saber lá se aquela faculdade que você está pleiteando, se aquele curso que você está pleiteando, ele tem uma avaliação boa nessa faculdade. Se for 3 para cima, beleza, pode ir. Se for abaixo, eu recomendo, sai fora, veja outra, porque essa faculdade não é indicada como boa qualificação de ensino. Tranquilo? Beleza. Entendido isso,
Próximo aqui, ó, mais um motivo para você, se ainda não entendeu, ó. Quarto motivo, oportunidades e bolsas. Como assim oportunidades e bolsas? Principalmente se você entrar pelo ProUni, você tem N oportunidades, porque o ProUni, além de pagar a sua faculdade, galera, ele também, dependendo, se você preencher os requisitos lá, você pode ganhar até uma bolsa de estudo bancada pelo governo federal. Claro, tem que preencher os requisitos lá, socioeconômicos, mas se você preencher, você pode receber. Ah, e se eu não receber isso? Dentro de uma universidade pública, existe a monitoria. E os monitores, eles são remunerados. É como se você fizesse um estágio ali dentro, e o monitor nada mais é do que aquele aluno que vai dar suporte a um professor ou um grupo de professores no ensino de determinada disciplina. Geralmente é um aluno que se destaca bem, o professor seleciona ele, e ele passa a fazer esse trabalho de monitoria, de ajudar o professor no ensino, e é claro, ele recebe também para isso. Então é uma oportunidade que você tem de não precisar trabalhar fora. Ali mesmo você dá conta do recado. Ok? Bom, outro motivo, gente, ó, conhecimento científico. As universidades públicas, elas são, digamos assim, de uma forma ampla, as que mais desenvolvem pesquisas. Tem exceção? Tem uma ou outra universidade particular que também desenvolve bastante pesquisa científica, mas as universidades públicas, elas são as campeãs. Na última pesquisa que teve, das 50 faculdades, as 50 melhores faculdades em pesquisas, que se destacaram em pesquisas, 36 eram universidades públicas, tá? Só 14 particulares. Então observem o quanto a universidade pública desenvolve aí um quantitativo bem maior de pesquisas, e isso com certeza vai contribuir no seu aprendizado, ok? Então tá aí, dei 5 motivos, tem muito mais, mas só para você entender o quanto é importante uma universidade pública. E, claro, pelo fato dela ter muita pesquisa, pelo fato dela ganhar destaque no cenário, tá? No cenário social, apresentando soluções para vários problemas, ela ganha algo chamado know-how técnico. E isso não são todas as faculdades têm. Quando uma faculdade ela passa a ter know-how técnico, quer dizer qualidade de preparação, qualidade de formação. As pessoas que saem daquela universidade, daquela faculdade, têm boa qualificação. Por isso ela tem know-how. E não são todas. As públicas, na sua grande maioria. Então, mais uma razão para você escolher uma universidade pública. Quando você sai, quando você é formado naquela faculdade, naquela universidade, as empresas já estão assim, ó, igual o urubu fica em carniça, querendo já convidar você para ir trabalhar lá, porque tem a certeza que você é um excelente profissional, porque você formou naquela faculdade ou naquela universidade. Beleza? Bom, então já temos motivos suficientes. Aí, passado esse processo, a gente entra em outro, que é o SISU. SISU. O que é o SISU, gente? É um sistema unificado do Ministério. Você fez o Enem, é o primeiro processo. Pá, fiz o Enem e tal, vou ter minha nota ali. E agora, como que eu faço para entrar na faculdade? A primeira avaliação, o primeiro processo é o SISU. E o SISU, ele abre as portas para as universidades públicas, só pública. Aí é como se fosse um outro vestibular. Por quê? Você vai concorrer a vagas e aí aquela pessoa que tiver a melhor nota, o melhor resultado, conquista aquela vaga naquela faculdade ou naquela universidade que ele estiver concorrendo, tá? Mas isso tudo eletronicamente, beleza? Bom, como funciona ele na prática? É como eu falei, vai ser um grande leilão. Ele vai oferecer cursos, faculdades, universidades, você vai entrar, ver qual é do seu interesse e vai concorrer. Você pode escolher dois cursos, pode fazer 2 escolhas lá. Pode ser em faculdades diferentes, pode ser em regiões diferentes. Você do Nordeste pode concorrer no Sul, do Sul pode concorrer no Nordeste.
São Paulo pode concorrer no norte, enfim, nós podemos concorrer em qualquer lugar do Brasil e também do exterior. Então existem algumas parcerias com universidades fora do nosso país, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, onde você pode estar concorrendo também para essas faculdades, e aí um detalhe, com um custo pleiteado até pelo governo federal, ok? Então olha só o quanto de oportunidades o Enem te dá. Eu quero estudar fora, professor. Faça o Enem. Faça o Enem, porque você pode conquistar essa vaga lá fora, ainda receber uma ajuda de custo do governo e fazer sua faculdade na Europa. Portugal tem muita parceria com o país, com o Brasil, então lá tem universidades que recebem a nota, aceitam a nota do Enem, e o governo ainda, dependendo do seu relatório socioeconômico, pode te ajudar a estudar lá. Beleza? Então é isso que é o SISU na prática, é esse grande leilão. Por isso, você tem que fazer o Enem, não só fazer o Enem, mas ter uma nota boa. E uma das condições é não zerar a redação. Se você zerar a redação, você não consegue participar do SISU, ok? Esse é um dos critérios, beleza? Além de ter 450 pontos nas provas objetivas. Então, olha só, no mínimo você vai ter que ter 450 e não pode zerar a redação. E isso requer uma boa preparação. Você já deve estar pensando aí, né? Como vai ser então? Eu vou agora, né? SISU é difícil, professor, passar no SISU, porque do jeito que você está falando, tem que ter 450 pontos. Lembrando que a nota vai até 1000, tá? Vai até 1000. E entra quem tem a melhor nota. Quem que entra? Quem tem a melhor nota. E quem tem a melhor nota é aquele que se prepara melhor. Então essa é a grande pegada. Eu preciso preparar, eu preciso estar bem. É isso que vai fazer você passar, ok? Então, não se desespere, não se desespere, tá? É difícil passar? É. A nota varia. A nota varia de acordo com a instituição que você escolher. Então, se você escolhe uma faculdade ou universidade X, para você entrar lá, a nota é uma. De repente, o mesmo curso em outra faculdade, a nota pode ser menos ou pode ser mais. Então, a nota varia de acordo com a instituição. Mas eu trouxe aqui para você ter um panorama, uma ideia do quanto requer preparação. Eu trouxe uma ideia da pontuação que você precisa ter, dependendo do tão sonhado curso que você tiver. Olha só, acompanhem essa apresentação aqui. A nota padrão das universidades mais disputadas, aí a gente está falando aqui das faculdades que têm os cursos mais procurados, né, no caso da medicina, da engenharia eletrônica e tal, a nota fica entre 850 e 900 pontos. Quer dizer que se você tiver uma nota no Enem acima de 850, você praticamente está, digamos assim, pronto, tá, para entrar em qualquer universidade do país. A sua nota te credencia a estudar em qualquer universidade do país, se você tiver acima de 850 pontos. Mas vamos lá. O curso de Medicina e Engenharia Aeronáutica são os mais disputados no nosso país. Ou seja, aqueles que exigem uma nota maior, fica entre 800 e 850. Isso quer dizer que se você sonha em medicina ou sonha em engenharia aeronáutica, você tem que pensar em no mínimo 800. Se não, abaixo disso, pode ser que você consiga? Pode. Como eu falei, varia de uma universidade para outra. Mas a grosso modo, você não vai conseguir. Tem que ter no mínimo 800. Ok? Direito, odontologia, psicologia, engenharias, automação, mecânica, computação, engenharia elétrica, de 750 a 799. Se você conseguir uma nota nesse patamar, você com certeza vai conseguir vaga em um desses cursos aqui. Então tem que pensar no mínimo 750, tá? Arquitetura, administração, matemática, nutrição, jornalismo, entre 700 e 750. Com 700 pontos, você consegue entrar em várias faculdades. Ah, professor, tem um amigo meu que conseguiu 680 e passou. Como eu disse, varia de faculdade para faculdade. Eu estou colocando uma média nacional que vai garantir para você conseguir uma vaga
em alguma faculdade. Então pense para esses cursos no mínimo 700, tá? Enfermagem, educação física, farmácia, serviço social, biologia, contábil, pedagogia, fonoaudiologia, economia, enfim, contabilidade e vai por aí. De 650 a 700 pontos. Se você tiver no mínimo isso, 650, você já com certeza pode estar pleiteando um desses cursos aqui, que é bem provável que você vá conseguir. De 600 a 650, são outros cursos ligados à área de licenciatura e agronomia, biblioteconomia, sociologia, enfim. São os demais cursos aí de 600 a 651. E abaixo de 600, gente, abaixo de 600, geralmente você vai conseguir os cursos tecnólogos e as outras licenciaturas com menor procura. Tecnólogo é aquele curso de formação superior, mas de pouca durabilidade, são cursos de 2 anos. Tem aí na parte de processamento, de recursos humanos, enfim, são cursos RH, então são cursos de menor duração, são os chamados de tecnólogos. Tem validade como curso superior? Tem, tá? Mas é o chamado tecnólogo. Esses aí precisa de menos pontuação, porque por serem de menor duração, não dão, digamos assim, a mesma referência de capacitação que um curso a longo prazo de 5 anos. Né? Com 5 anos você estuda bem mais, consequentemente a probabilidade de se aprender bem mais também. Ok? Beleza? Então fica aí essas referências. Tá. Aí vem o desespero. Socorro, professor! Como que eu vou conseguir passar para tirar uma nota tão alta? E volta a falar, gente, é alta mesmo. Porque tirar 600 pontos no Enem não é fácil, não. Não é fácil, não é para qualquer um, gente. Não é para qualquer um conseguir 600 pontos. É muito difícil. É muito difícil. Você tem que ter dedicação, esforço, resiliência, persistência, todos os adjetivos que te credenciam aí a não desistir. Você precisa ter. E acima de tudo, você precisa ter uma boa preparação acadêmica. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. É nisso que a nossa instituição se preocupa. É nisso que a instituição adventista investe. Em você, por você, para você. Para que te credencie a disputar, a entrar nesse mercado. A poder fazer jus a uma faculdade, a uma universidade pública que apresenta um bom know-how e vai garantir para você uma boa profissão, um excelente profissional e, enfim, uma boa formação. Ok? Veja bem como que você vai conquistar isso. Então, não se desespere. Socorro? Vamos te dar o socorro aqui. Como? Apresentando para vocês as ferramentas acadêmicas. O que é isso? O que são essas ferramentas? A nossa instituição, preocupada com a qualidade da sua formação, criou algumas ferramentas que vão mensurar dia após dia como está a sua qualificação, como está o seu aprendizado, consequentemente, como você está desenvolvendo o seu estudo. E aí eu não estou falando das avaliações normais que você tem bimestre a bimestre. Prova mensal, prova bimestral. Não, não é isso. Nós, da instituição, foi desenvolvido ferramentas que vão estar medindo, concomitante a essas outras avaliações, algumas habilidades e competências que você precisa ter. E ao mesmo tempo mede também as competências e as habilidades que a escola, o seu colégio tem que desenvolver em você. Tá? Quais são essas ferramentas? Vou lhes falar de 2 aqui. Mais particularmente vou falar de uma hoje e num outro momento a gente fala da outra. Mas nós temos o PAEB, você que está no ensino médio não é novidade, que se você já estudava conosco, você já fez esse exame, porque ele é feito lá no 5º ano a primeira vez, depois no 9º ano, e você já passou pelo 9º ano, e ele repete novamente no 2º ano do ensino médio. Então, se você está no 3º ano, você já estuda na nossa escola desde o princípio, você já fez pelo menos 3 vezes essa avaliação do PAEB, ok?
ou no quinto, no nono e no segundo ano do ensino médio. Né? Se você não faltou nenhuma, você fez 3 vezes. Agora, para você que entrou esse ano e entrou no primeiro ano do ensino médio, você ainda não passou por esse processo, você só irá enfrentar no segundo ano. O PAEB é uma avaliação de larga escala, onde mede as principais habilidades e competências que você precisa ter até aquele determinado momento. Então você do ensino médio vai fazer no segundo ano, então o aluno do segundo ano vai fazer esse ano esta avaliação, e lá no mês de outubro, e após essa avaliação você vai receber um relatório onde vai dizer para você, João, Maria, Ricardo, Cristina, olha, o seu resultado foi esse, você está com um bom desempenho na habilidade X, na habilidade Y, mas não está com um bom desempenho na habilidade Z. Enfim, é um feedback que é te dado para que você melhore processos e, consequentemente, vá para o terceiro ano com esse olhar da onde você precisa reforçar, ok? Bom, mas existe uma outra ferramenta, e é sobre ela que a gente vai falar agora, que é o Enem Interativo. O Enem Interativo é uma ferramenta parecida com o PAEB. É uma avaliação que é feita e o objetivo dessa avaliação é exatamente te dar um norte de como você está e o que você precisa melhorar. E como que ela funciona? Bom, tem data marcada. Daqui uma semana você provavelmente já deve estar fazendo. A data é de 10 a 14 de abril. Portanto, a partir da semana que vem, eu não sei exatamente na sua escola que dia que vai ser, mas deve ocorrer nesse período aqui, tá? E como que funciona esse Enem Interativo? É uma avaliação que tem os moldes do Enem. Na mesma característica do Enem, você vai responder lá 180 questões, dividido em 2 momentos. Como é no Enem, o primeiro dia do Enem são 90 questões, você faz prova de linguagens e faz prova de ciências humanas, tá? Num dia, e no outro dia você faz matemática e natureza. Ela segue o mesmo padrão do Enem. Então é isso que vai acontecer, tá? A nossa instituição, ela oferece esse serviço, né, nos mesmos moldes do Enem, considerando todos os aspectos. Olha a importância de se fazer o Enem Interativo, galera. Para você que estava aí horrorizado em passar ou não no SISU, olha uma oportunidade que você tem de verificar o quanto você sabe e quanto você sabe, ok? Isso é importante. Através dessa avaliação, que tem a mesma quantidade de questões do Enem, o mesmo tempo de prova, conteúdo e exigência das mesmas competências e habilidades, você está sendo testado, e a partir do momento que você faz essa verificação, após você vai receber uma resposta dizendo você está bem ou não está bem. Por isso é importante esse Enem Interativo. Você tem que dar o seu melhor, porque é uma oportunidade de resposta. Sabe, você vai esperar chegar lá no Enem para estudar? Não. Agora é a primeira oportunidade de resposta que você tem. Olha, João, Maria, Ricardo, Cristina, você está muito bem. Ou você precisa reforçar aqui, precisa reforçar ali, não está bem de natureza, ou não está bem de humanas, enfim, você tem esse feedback. Por isso, tem que se dar o melhor. Todas as questões são calibradas e corrigidas dentro da TRI. Sabe que o Enem usa uma tecnologia de correção chamada TRI. O Enem Interativo, que é essa ferramenta que a nossa instituição disponibiliza e que você vai fazer semana que vem, usa a mesma tecnologia do Enem. Observe que você vai ter uma oportunidade de colocar à prova o seu conhecimento e ao mesmo tempo será corrigido nos mesmos moldes do Enem e você vai saber ter uma ideia se você está no caminho certo ou vai ter que reforçar uma determinada área de conhecimento. Beleza? Tá? Uma outra questão, olha só. Só usa questões do Enem, gente. 20% das questões do Enem Interativo são questões de exames anteriores que já foram realizados. 80% são questões inéditas e pré-testadas dentro dos moldes da TRI. Observe que você tem a oportunidade de passar por uma experiência de teste real do Enem. Por isso, você não pode fazer essa prova de qualquer jeito. Você tem que dar o seu melhor nesta prova.
capriche como se fosse o Enem real, para que você saiba se aonde você está com mais ou com menos dificuldade. E claro, daqui até o Enem, você ainda tem tempo de se preparar, tá? Para chegar no dia do grande exame em boas condições de disputa. Viram? Ok. Bom, e além de tudo isso que eu falei, olha que coisa maravilhosa, né? Ele é oferecido para todos, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. Então todos vocês do ensino médio irão fazer, desde o primeiro até o terceiro ano. O primeiro e o segundo ano, claro, ainda tem o ano seguinte ainda para se preparar mais ainda. Mas já é um feedback do que você está com dificuldade. E para você do terceiro ano não tem mais eira nem beira. Você é o último ano. Ou você sabe, não tem mais tempo de errar. Você terceirão, volto a dizer terceirão, vocês não têm mais tempo de errar. Então agora tem que dar o seu melhor. E essa é a primeira oportunidade de teste, ok? Os resultados, né, eles podem ser acompanhados depois que você fizer a prova e tal. Passado no dia seguinte, você entra no CPB lá vai te fornecer o gabarito, a prova comentada. Olha que maravilha, gente. Você tem o gabarito, você tem a prova comentada, como que era para ter feito aquilo. E enfim, ele identifica e te informa quais foram os pontos fortes e fracos durante a realização. Aonde você está muito bem, aonde você não está muito bem. E te dá dicas ainda, olha só que coisa maravilhosa. Ele, com base no seu resultado, ele vai disponibilizar para você videoaulas ou até sugestões de assuntos a serem estudados para melhorar o seu desempenho. Viram que coisa maravilhosa, gente? Então é isso. Tá aqui, Enem Interativo, semana que vem, de 10 a 14. Pense nisso com carinho, prepare, estude e dê o seu melhor. Começou-se a corrida de fato, isso aqui é uma corrida e você está nessa disputa. E torcemos para que você chegue em primeiro lugar. Beleza, gente? Foi um prazer ter estado com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco da importância de se estudar numa universidade pública, da importância de se fazer o Enem e, mais em especial, da importância de você se preparar bem. Porque não basta fazer o Enem, você tem que se preparar bem. E para que você consiga esse preparo, a nossa instituição promove e disponibiliza para você ferramentas que vão te auxiliar e com certeza contribuir para o seu sucesso profissional e de conhecimentos. Maravilha? Forte abraço para vocês, um beijo no coração, foi um prazer. Nos encontramos numa outra oportunidade, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Forte abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.